Os 12 filhos de Jacó. Jacó foi o neto de Abraão e filho de Isaque e o terceiro patriarca do povo de Israel. Uma pergunta que geralmente as pessoas elas têm, mas geralmente elas acabam por vergonha não perguntando, mas acaba sendo assim mesmo uma dúvida oculta das pessoas, que poucos falam, é a respeito de com quem, afinal de contas, teriam se casado os filhos de Jacó. Quais eram as suas esposas? Você já se perguntou a respeito deste assunto? É sobre este assunto que eu estarei falando neste vídeo, por isso eu peço que deixe o seu like, o seu comentário e também se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com outras pessoas que gostam de assuntos semelhantes a estes. A história de José, filho de Jacó, nos mostra o quão grande e lindo é o poder do perdão para com as pessoas. Muitas das vezes as pessoas, elas não perdoam as outras de forma nenhuma, mas a história de José tem muito a nos ensinar. Os 11 irmãos de José, contando com Benjamim, eles acabaram se casando com mulheres e tiveram seus filhos, seus netos, bisnetos e trinetos, e assim por diante até formar aquele grande povo que foi escravizado na terra do Egito logo após a morte de José. Uma pergunta que tem surgido no meio teológico e no meio das pessoas que são curiosas das escrituras sagradas é com quem, afinal de contas, teriam se casado estes 12 homens? Com quais mulheres, de quais povos e regiões elas teriam se casado? Será que os 12 filhos de Jacó se casaram com mulheres cananeias ou com mulheres egípcias? Essas mulheres que eram pagãs e serviam a outras divindades, no caso, a deuses pagãos? Fica uma pergunta no ar. Nós sabemos que o filho de Jacó, chamado pelo nome de Judá, ele acabou se casando com uma mulher cananeia. Primeiramente, teve 3 filhos com ela. 2 foram mortos por conta de que eles desagradaram intensamente a Deus, a qual Deus os matou, os fulminou, literalmente, o texto bíblico vai nos dizer, e que apenas sobrou um filho apenas a Judá. E nós também sabemos que Judá, ele se casou com uma mulher chamada pelo nome de Tamar, ou pelo menos teve ela como sendo a sua esposa, por conta de uma grande confusão que houve na sua família, por conta destes 2 primeiros filhos, e ela também envolvida nesta história. Seu nome era Tamar. O texto bíblico vai dizer que, provavelmente, por conta de que Judá ali deitou-se com ela como se fosse uma prostituta, acabou tendo 2 filhos gêmeos com ela, que eram Pérez e Zerá. Uma outra esposa dos filhos de Jacó também é mencionada nos textos bíblicos como sendo a própria egípcia que José se casou na terra do Egito, chamada pelo nome aí de Azenate, que era filha do sacerdote de On. Há uma observação a se fazer aqui, muito interessante a se falar, até porque Jacó ele nunca permitiria que os seus filhos se casassem com mulheres cananeias pagãs que adorassem a ídolos, a outras divindades que não fossem apenas o Deus verdadeiro. Jacó jamais permitiria, assim como o próprio Abraão e o próprio Isaque passaram aí de geração em geração esta tradição aí, e não apenas uma tradição, mas também por questão de fé, eles não permitiriam que seus filhos e seus descendentes se casassem com mulheres de origem cananeia ou até mesmo de origem egípcia ou de qualquer uma outra origem aí que não fossem mulheres semitas, no mínimo, e que servissem a Deus. A diferença da mulher cananeia para uma mulher de origem semítica é que as mulheres cananeias, elas impunham os seus deuses, a sua cultura, em cima dos homens de Israel e em cima dos próprios outros homens aí de povos semitas.
Já a mulher semita, ela, ao invés de impor os seus deuses, na verdade, ela adorava os deuses de seu esposo e não impunha os seus deuses sobre o seu esposo. Esta é uma diferença entre as mulheres semíticas, originalmente semíticas, e a diferença com as mulheres cananeias. Apesar de alguns povos semitas, como moabitas e amonitas, terem sido povos extremamente pagãos e que muitas das vezes os israelitas se aproximaram das mulheres deste povo, mesmo assim elas impuseram divindades ali delas para tais homens israelitas. Porém, devo fazer uma observação assim que não era comum com todas as mulheres ali, porque há uma diferenciação das prostitutas cultuais com mulheres normais da terra de Moabe e Amon. Um grande exemplo de respeito e honra para com o Deus Todo-Poderoso foi a própria Ruth, que era uma mulher de origem moabita, e ela, no caso, ela mesma propriamente disse: "O seu Deus é o meu Deus". Nós sabemos que quando José chama seus irmãos, seu pai e todas as pessoas que estavam junto com eles para a terra do Egito, para ali habitarem, os filhos de Jacó, eles já estavam casados, eles já estavam comprometidos e casados, e até mesmo tinham filhos, como o seguinte versículo vai falar: Tu habitarás na terra de Gósen, e estarão em minha companhia tu, teus filhos, teus netos, tuas ovelhas, teu gado, bem como tudo o que te pertence. Gênesis capítulo 45, verso 11. Se eles já eram realmente casados, como o versículo vai afirmar, quem seriam essas esposas? Seriam elas mulheres, no caso de Canaã, mulheres cananeias, ou mulheres ali de outros povos? A verdade é que esse versículo ele fala muito por si só, até porque os irmãos de José, os filhos de Jacó, eles já eram casados e já tinham filhos e filhas. A Bíblia também vai afirmar o seguinte: Jacó partiu de Berseba e os filhos de Israel levaram seu velho pai Jacó, seus filhos e as suas mulheres, ou seja, já eram sim casados, nas finas carruagens que o rei lhes havia promovido. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas também. Isto é, todos os seus descendentes até aquele momento. O número de pessoas que entraram na terra do Egito com Jacó era um número total de 70 pessoas, como o versículo 27 do capítulo 46 de Gênesis vai nos dizer. Os filhos de José, que nasceram no Egito, eram em número de 2, e o total das pessoas da família de Jacó que vieram para morar no Egito era o número de 70 pessoas. Mas afinal de contas, quem eram estas outras 70 pessoas que estavam aí com Jacó e com seus filhos junto a eles? A verdade é que desde Abraão, desde Isaque, que vieram de Harã, no caso, e que vieram de Ur dos Caldeus, na verdade, estas pessoas que estavam juntas aí a Abraão e que estavam juntas com Isaque, e logo após, no caso, Jacó foi para a terra de Harã e ali conquistou servos e servas e trabalhadores para si. Estas pessoas que estavam com Jacó eram arameus, eram pessoas aramaicas ali da região de Harã. Eram descendentes de Harã que estavam ali servindo a Jacó e trabalhando para Jacó e habitando ali junto com ele. Lembrando que Abraão vai dizer que os arameus, por serem semitas e irmãos dos caldeus, eram sua parentela e manda buscar uma mulher arameia para o seu filho Isaque se casar. De mesma forma, os filhos, no caso de Jacó, eles se casaram com mulheres destes trabalhadores aí que estavam aí, filhas deles no caso, e então se casaram com essas mulheres. Ou seja, respondendo esta grande dúvida que as pessoas têm de quem eram as esposas dos filhos de Jacó, na verdade, elas eram mulheres arameias que já estavam ali junto das 70 pessoas ali que estavam ali com os filhos de Jacó e com o próprio Jacó, que Jacó tinha adquirido na terra de Aram. Os netos de Jacó, então, no caso, por conta de suas esposas, as esposas de seus filhos serem arameias e as próprias esposas de Jacó serem mulheres arameias, filhas do arameu Labão, eles tinham aí uma origem aramaica em suas veias. A única mulher das
esposas dos filhos de Jacó, que não era uma mulher de origem arameia, no caso, era a esposa de José, mãe de Manassés e Efraim, que era de origem egípcia. Alguns vão dizer até mesmo que ela poderia ser uma mulher egípcia ixa, e que por conta dela ter uma origem ixa, ela sendo esposa de José, ela acabou servindo ao Deus de Israel. Outros vão dizer que, na verdade, ela era mesmo uma mulher egípcia pura e, mesmo assim, resolveu seguir ao Deus Todo-Poderoso de Abraão, de Isaque e de Jacó, e sendo a esposa de José, o governador do Egito, ali viveu junto com ele até os dias das suas velhices. Eu espero que todos vocês tenham gostado deste vídeo do canal. Dito isto, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.